Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nós ministramos algum tempo atrás sobre a nova vida em Cristo, versículo 1 e 2. Depois ministramos do versículo 3 ao 8 sobre dons. E queremos tratar da questão de virtudes nesta noite. Já ministramos a primeira parte do sermão hoje de manhã. E vamos ministrar essa segunda parte agora à noite. Romanos 13, eu vou ler, aliás, Romanos 12, eu vou ler a partir do versículo 13. Romanos 12, estarei lendo a partir do versículo 13. Amém? 12, 13 diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe, alegre-se com os que se alegram, e chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Versículo 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiças com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pai Santo, nós temos lido a tua boa e santa palavra. Eu peço a Ti que Tu venhas, Senhor, manifestar o Teu poder em nosso meio. Que Tu venhas nesta hora abençoar os nossos corações. Pai amado, traga sobre as nossas vidas a Tua paz, a Tua bênção. Ensina-nos a Tua palavra, para que não venhamos a desagradar o coração do Senhor. Renova o nosso viver. Faça de nós servos valentes, corajosos, amorosos na Tua presença. Toca, meu Pai, em cada um de nós com uma unção renovadora. Traga a Tua paz, traga a Tua bênção. Traga, meu Pai, a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Uma palavrinha que eu não disse: aqueles que estão frequentando a igreja conosco e desejam ser membros, procure aí o pastor Júnior, o pastor Reginaldo, ou até a mim. Nós queremos receber para vocês já estarem fazendo parte da próxima assembleia. Para aqueles que desejam, pode pegar ali, vai fazer a fichinha e nós vamos providenciar. Amém? Durante esse mês eu quero enfatizar aqui na igreja virtudes cristãs. Eu quero passar um mês trabalhando sobre a vida virtuosa. Quero tratar disso. No mês passado tratamos sobre reavivamento. Agora quero tratar da questão de virtudes. Virtudes. Quando a gente pensa em virtudes, a gente imagina que vai ser cobrado por Deus e pelos homens para que tenhamos virtudes. Muitas vezes pensamos que o Senhor, Ele está o tempo todo olhando para nós e esperando que sejamos as melhores pessoas do mundo. Não, Ele até deseja isso, mas Ele nem sempre espera tanto.
Muitas vezes a gente imagina que somos cobrados demais sobre isso. E a pessoa vai ter algumas boas virtudes, porque se sente forçado a fazê-lo. Aí eu tenho que ser virtuoso. Eu preciso ser virtuoso. Então a pessoa coloca aquilo como uma necessidade indiscutível. A mesma introdução que eu estou fazendo agora, mais ou menos a mesma, eu fiz de manhã. Eu quero dizer para você que virtude não é exatamente uma cobrança que temos. Ser virtuoso é uma bênção que recebemos do Senhor. Ter virtudes com base na Bíblia, é aquilo que Deus nos concede. Somente aquele que anda com Deus é que consegue ter virtudes constantes. Uma pessoa sem Deus pode ter umas atitudes boas aqui e ali, mas não consegue perseverar naquilo. Mas quando alguém vive para Deus, vive com Deus, anda com Deus, essa pessoa vai tendo o privilégio de ser virtuosa. Então ela vai praticar ou ter virtudes, não porque é obrigado a tê-las, e sim porque pode tê-las, consegue tê-las. E consegue ter essas virtudes de uma maneira quase que natural. É interessante. A pessoa vai sendo abençoada, e essa pessoa consegue, de uma maneira assim, maravilhosa, fazer o bem, resolver problemas, abençoar o próximo, suportar pressões. A pessoa consegue. Então, ser virtuoso não é exatamente um dever. É uma bênção que temos. É um privilégio. Podemos ser virtuosos. Podemos ser abençoados. Podemos ser abençoadores. Podemos. Nós somos livres para tal, porque o Senhor nos libertou. Esse capítulo é rico. O livro todo, a Bíblia toda é riquíssima, né? Mas a carta de Paulo aos Romanos, eu estava dizendo de manhã que eu gosto muito de Paulo. Gostaria de ter vivido na época de Paulo para andar, ter as aventuras de Paulo, né? Paulo ele tinha momentos difíceis, mas ele era incrivelmente dedicado ao seu ministério. Eu estava dizendo que eu gosto muito de Neemias do Velho Testamento, e gosto por ser um administrador, e gosto de Paulo por ser o grande missionário da história. E quando ele vai escrever a igreja de Roma, ele escreve essa carta a uma igreja que ele não conhecia. Ele iria conhecer mais tarde. E ele vai chegar lá depois de ter sido preso. E ele estava preso, e antes que ele fosse julgado, ele já falou, apelo para César. Na verdade, ele temia um julgamento injusto, mas ele queria ir para Roma. Ele estava preso pensando, eu preciso ir para Roma. Quando ele escreve essa carta, no início, ele fala, desejo muito estar com vocês, ter um fruto entre vocês. Ele queria ir para Roma de todo jeito. Por que Roma? Roma era a capital do império da época. Um império longo. Roma era a cidade das pessoas que comandavam o mundo naquela época. Roma também era o lugar da maldade. Por lá passaram os Neros da vida. Né? Muita maldade naquela cidade. E Paulo tinha Roma como um desafio para a sua vida ministerial. Ele queria ter fruto em Roma. Queria mesmo. Era um lugar que os cristãos eram demasiadamente perseguidos. Muito perseguidos. Você vai lá no Coliseu Romano, aquele lugar, os cristãos eram condenados e jogados ali aos leões. Roma tinha uma fúria, né?
O Nero muito mais, né? Há uma interpretação da vida de Nero, a história, que ele colocou fogo em Roma para culpar os cristãos. Não, os cristãos que colocaram fogo. O Nero estava além da loucura, né? O louco para Nero era pouco, ele era um camarada terrível. Mas Paulo queria Roma. Interessante, Paulo. Na época, eu penso que o missionário, se alguém falasse, para onde você não quer ir? Eu não quero ir para Roma. Paulo dizia, eu quero Roma. Paulo sempre queria os desafios mais difíceis. Ele foi, ganhou muita gente em Roma preso, ganhou a guarda pretoriana, impressionante. Ele estava preso e ganhava ali quem trabalhava na prisão. Paulo vai ter muitos frutos. Mas quando ele vai escrever essa carta, ele sabia para quem ele estava escrevendo, que eram os cristãos que estavam em Roma, especialmente os judeus convertidos e alguns gentios que tinham também se convertido, mas mais judeus. E ele sabia da perseguição dos romanos para com a igreja. Ele sabia o quanto a igreja sofrera e estava ainda sofrendo nas mãos dos romanos. Ele sabia de todo o drama daquela igreja. Ele não tinha chegado lá, mas ele sabia de tudo. E ele vai agora, depois de tratar de assuntos tão importantes nessa carta, quase no final da carta, ele vai chegar aqui e vai recomendar virtudes para aquela igreja. Na parte da manhã eu ministrei os 4 primeiros versículos, aqui, aliás, do 9 ao 12, e eu ministrei virtudes abençoadoras. Eu ministrei o primeiro, amor cordial, ele vai falar aqui do amor carinhoso, afeto e tal. Eu ministrei sobre o zelo ministerial, quando ele vai dizer, no zelo não sejais remissos. Cada um tem um ministério, precisa descobrir o ministério e cada um tem que fazer o seu melhor para Deus. Eu ministrei sobre o regozijo confiante. Ele diz que ele manda que os cristãos se alegrarem na esperança. A vida estava difícil, mas eles tinham que ter esperança e se alegrar em Deus, a despeito de tudo. E ministrei sobre a oração perseverante, quando ele diz, na oração, sejam perseverantes. Por quê? Porque por meio da oração eles alcançariam a bênção de Deus para a vida deles. Agora eu quero ministrar do versículo 13 a seguir. Eu tenho aqui algumas coisas boas para a igreja, especialmente no momento de sofrimento. Então, diga assim, virtudes abençoadoras. Olhe para a pessoa que está do seu lado, você vai ver pelo menos os olhos da pessoa e vai dizer, você pode ser um abençoador ou uma abençoadora. Muitas vezes a gente quer ser abençoado. Se eu falar aqui, quem quer ser abençoado? Quando eu acabar de falar, todo mundo, até eu vou levantar a mão. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer uma bênção para a vida, não é mesmo? Mas o que Paulo quer aqui é que sejamos abençoadores. Obviamente, para que sejamos abençoadores, nós vamos ter que ser abençoados antes. A gente é abençoado e abençoa. Não é mesmo? Todo mundo abençoado vai conseguir abençoar alguém. Então vamos lá, virtudes abençoadoras. Diga assim, solidariedade genuína. Olha o versículo 13, compartilhar as necessidades dos santos, dos irmãos. Praticai a hospitalidade, receba em casa as pessoas. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram. Está alguém alegre? Fique alegre. E chorai com os que choram. Isso é solidariedade verdadeira. Paulo sabia, como eu disse na introdução dessa mensagem, ou na transição da mensagem, que a situação da igreja era muito difícil. O povo estava sendo muito perseguido, o povo de Deus, muito perseguido. Ameaça de ir para o Coliseu. Acusações injustas e falsas. E aquele povo sofrendo. Então Paulo fala, olha, vocês precisam ser solidários uns com os outros. Vocês precisam olhar uns para os outros e ajudar de fato uns aos outros.
Olha, tem alguém que tem necessidade, vai lá e divida o que vocês têm. Divida com aquela pessoa, é isso que ele está dizendo. Está alguém aí numa situação difícil? Receba em casa, praticai hospitalidade, receba. Tem um cristão passando por Roma, receba na sua casa. Mas é isso que Paulo queria dizer. Alguém ali está sofrendo, perdeu a moradia, traga para ficar com você um tempo. Paulo estava sentindo a situação dramática. E aí no versículo 15 ele vai dizer alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. As duas coisas não são tão simples assim. Chorar com quem está chorando é você sentir o problema do próximo. É você olhar para aquele que está sofrendo e pensar assim, essa pessoa sofre muito e eu preciso estender a mão para essa pessoa. É você chegar junto a alguém que está sofrendo e colocar a mão no ombro e chorar junto e falar, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Muitas vezes a gente chega perto de alguém que está chorando e a gente fala, puxa vida, Deus vai te abençoar. Isso é bom, mas a gente pode dizer, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para diminuir a tua carga? Isso é chorar com os que choram. E lá tinha muita gente chorando, o sofrimento era terrível. E Paulo agora, ele está orientando aquele povo a viver o problema do outro. Que muitas vezes, queridos, a gente tem a nossa vida, e a vida com Deus é boa, a despeito das lutas, inclusive essa grande luta do ano que estão passando, mas a vida é boa com Deus. E a gente descobre alguém que está sofrendo, e a gente não faz quase nada ou nada por aquela pessoa. Chorar com os que choram é chegar lá e falar, eu estou aqui. Eu estou aqui. O que você precisa? Né? O que você está precisando? Isto é solidariedade genuína, autêntica, verdadeira. Isso que Paulo está ensinando. Se tem uma virtude que nós precisamos ter, é ser solidários. Muitas vezes uma pessoa está enfrentando um fracasso pessoal, e outros vêm e acaba cobrando aquela vida de uma maneira tão terrível que piora a situação daquela vida. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você vê alguém muito mal, só estenda a mão. Jó estava vivendo a situação mais difícil da sua vida. Como Jó sofreu. Aí os 3 amigos chegaram, e a situação era tão terrível, que eles ficaram uma semana ali sem comer e beber junto com Paulo. Junto com Jó, ficaram ali. O que nós vamos falar para esse homem? O homem perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, agora perdeu a saúde, está coçando o corpo com esses caras. Eles ficaram sentados juntos. Foi muito bom. Se eles fossem mudos, seria melhor ainda. Porque depois daqueles primeiros dias, eles começaram a falar e começaram a julgar o Jó. Você está passando isso, você precisa se arrepender, tem alguma coisa errada. E aí eles vão ter alguns capítulos de Jó, a pessoa cobrando. Então, muitas vezes a gente olha para alguém que está sofrendo, e nós temos assim, muitas vezes, a gente faz um juízo precipitado e duro para com aquela pessoa. A pessoa está sofrendo porque todo mundo sofre. Se você olhar para a Bíblia, os que mais sofreram eram os melhores cristãos. Se você olhar para a palavra do Senhor, os verdadeiros servos e servas de Deus sempre passaram por muitas lutas. E também todos têm os seus momentos de dificuldades, algumas vezes até de fracasso em algumas áreas da vida. E quando a pessoa está numa situação difícil, não fala nada, mas não fala nada dos primeiros dias e continua não falando nada. Estenda a mão e fala, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar? Isto é solidariedade verdadeira. Aí eu vou dizer a parte mais difícil, que é chorar com os que choram. É quando Paulo diz assim, alegrai-vos com os que se alegram.
Ah, pastor, aí o senhor errou. Alegrar com quem se alegra é fácil. Não é fácil. Você ficar alegre com quem está bem demais, está prosperando, está ganhando, e ter uma alegria verdadeira, nem sempre é. A pessoa pensa, eu quero estar bem. Por que essa pessoa está melhor do que eu? Por que essa pessoa está prosperando tanto? Por que essa pessoa conseguiu esse carro novo, conseguiu essa casa nova, conseguiu isso? E a pessoa está alegre, está feliz, e vai repartir com alguém, e a outra pessoa fica com inveja. Mas por que ele, não eu? Então, alegrar com quem se alegra significa o seguinte: é você olhar para alguém que está prosperando e falar, prospere mais. Se olha para alguém que está feliz, você vai dizer, seja mais feliz. Você vai ver que alguém está muito bem, melhor do que você, e você se alegra com aquilo. Você se sente bem com aquilo. E você chega e fala, eu quero festejar a tua vitória, como se fosse a minha vitória. Aplauda o Senhor. Virtudes abençoadoras. Segundo lugar, diga assim, humildade consciente. No versículo 16, ele diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ele vai tratar dessa humildade, mas é uma humildade bem consciente. Olha que Paulo aqui, ele faz a pessoa entender que ele não pode ser orgulhoso como alguns são. E ele tem que procurar ser humilde, como alguns também são humildes. E ele não vai poder demonstrar no dia a dia que ele é melhor, que é mais sábio, que é mais capaz, que é mais. Paulo sabia que a igreja de Roma vivia sempre um aperto, mas de repente tinha alguém que estava melhor, alguém que tinha um relacionamento com a autoridade, e aquela pessoa conseguia se livrar de problemas. E de repente aquela pessoa pensava, eu estou no patamar superior. Não, você não está. Paulo está dizendo, você tem que estar consciente, tem que ter uma humildade. E essa humildade tem que fazer que você sinta que você não é pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Queridos, é muito difícil a pessoa sentir que não é melhor nem pior. A pessoa desejar que a outra pessoa seja pelo menos igual. Há quem diga que a pessoa deve desejar que a outra seja superior. Mas pelo menos ter o que você tem. Quando a gente tem uma humildade bem consciente, a gente consegue caminhar no mundo de uma maneira diferente. Olha, veja bem, nós nascemos aqui nesse mundo e nós não sabemos como nascemos. Ninguém vai dizer, eu lembro dos meus primeiros dias de vida, ninguém sabe disso. A pessoa se lembra depois de algum tempo que se tornou gente. Não vai conseguir lembrar. E quando a pessoa morre também, ela não tem jeito, ela não vai lembrar que vai morrer também. Ninguém fica pensando, olha, eu tenho que... Um dia alguém falou assim, pastor, a pessoa tem que se preparar para morrer. Eu falei, rapaz, é duro preparar para viver. Você ficar preparando para morrer, isso é um drama cada dia. Ninguém tem que ficar preparando para morrer, né? Mesmo porque muitos de nós, e eu me incluo entre eles, têm esperança do arrebatamento. Não é mesmo? Jussiene e eu estamos na fila do arrebatamento. O pastor Adilson também falou ali. Então, irmãos, mas a gente vem para o mundo e não traz nada, e quando vai não leva nada. E tem pessoa que pensa que o que ele tem o faz melhor do que o outro. E o pior do que pensar é manifestar isso. Aí humilha o outro. E a igreja de Roma ali, a grande maioria estava numa situação dramática, perseguição, prisão. E Paulo estava dizendo, ó, vocês que estão bem, vai lá, ajude esses, sejam solidários e sejam humildes. Não ajuda cobrando. Tem pessoa que ajuda o outro, pois cobra. A pessoa faz um bem e depois manda a conta. A pessoa vai lá e socorre, passa um tempo, você lembra quando eu te ajudei, eu fiz aquilo, então manda a conta e não tem jeito. Então Paulo quer dizer, seja solidário, mas seja humilde, viva em paz, viva bem, não cobra.
Irmãos, olha, a gente tem que aprender a não cobrar muito os outros. E eu vou mais longe, não cobra muito você também não. Não cobra muito ninguém. Nós temos a tendência de cobrar muito de nós mesmos também. A pessoa que parece que nunca está satisfeita com o que tem, porque cobra muito. Eu podia ser melhor, eu podia ter ganho mais isso, eu podia, tudo é bobagem. O que você ganhou é bênção, o que você não ganhou também é bênção. O que você tem aqui é bom, o que você não tem aqui não há problema, que você vai ter lá no céu. Então a pessoa não deve ter uma cobrança exagerada sobre si mesma e sobre ninguém. Não cobre muito a tua esposa, não cobre muito o teu marido, não cobre demais os teus filhos, não cobre os teus pais. Essa cobrança, você vai cobrando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não produziu isso. Isso não funciona, isso traz angústia. A humildade consciente faz a pessoa não se julgar sábia, e faz a pessoa, especialmente o cristão, a se sentir igual ao próximo, inclusive nas fraquezas. Porque quando a gente condena alguém que cometeu certo erro, Paulo diz que nós estamos condenando a nós mesmos, porque nós praticamos coisas semelhantes. Então não podemos ter um juízo muito duro contra ninguém, porque se tivermos, nós vamos falhar. Humildade, viver bem. Amém? Viver bem dentro de casa. Tem pessoa que chega em casa, não cobra, o marido implica com a mulher, você não fez isso, a mulher implica. É uma cobrança, é um negócio, ninguém aguenta. Tem pessoa que nem vai para casa porque não aguenta a cobrança. Cobra nada, chega em casa, vai sorrir, abraça quem está dentro de casa e fala, vamos ser felizes. É mais gostoso ser feliz do que brigar, amém? Chega em casa alegre. Tem marido ou tem mulher que vai chegar em casa, a outra pessoa fala, meu Deus, tenha misericórdia. Que a pessoa vai chegar de mau humor do trabalho, vai chegar de mau humor lá do... Chega alegre. Não precisa levar flores todo dia, nem presente, se levar é melhor ainda. Mas não precisa fazer, mas chega alegre. Chega sorrindo. Chega brincando. Não precisa levar a vida tão a sério, brinca com a esposa, brinca com o filho. Tem gente que chega e brinca com o cachorro, mas não brinca com o filho. Brinca, sorria, não cobra muito. Não cobra. Para de cobrar, tenha uma humildade consciente. Pensa assim, eu não sou perfeito e eu não posso exigir perfeição. Se você conseguir, aplauda o Senhor. Virtudes abençoadoras. Diga assim, bondade paciente. Versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal. Olha aquele povo, estava sofrendo tanto e Paulo fala, não devolva o mal. Mas eles estão mentindo, não devolva o mal. Eles estão perseguindo, não devolva. Estão tomando o que a gente tem, não devolva. Não devolva o mal. Estão fazendo o mal, não faça o mal. É isso que Paulo está ensinando. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Faça o bem, ajude. Mas a pessoa está fazendo o mal, faça o bem. Você vai plantar para colher o bem. Se você plantar o bem, isso volta para você num determinado momento. Se possível, diz Paulo, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem algum momento que não depende da gente apenas. Você quer ter paz, a outra pessoa não quer ter, fazer o quê? Mas Paulo está dizendo o seguinte, bondade. E essa bondade tem que ser com muita paciência, a gente tem que ter paciência, você está sofrendo, essa é uma virtude difícil, mas abençoadora demais. Você está sofrendo tantas coisas, mas você está com a mão estendida. Você está sendo massacrado, mas você está ali. Seja bondoso. Seja bondoso. Tenha o coração bondoso. Se depender de você, vive em paz. Tem pessoa que se depender dela, ela vive em guerra. Vive em paz. Mantenha a paz no teu coração. Você vai ser feliz, você vai viver melhor, você vai andar bem, vive em paz, tenha paciência. Está difícil hoje, vai melhorar amanhã.
Você não está saindo de um problema ainda, mas vai sair. O problema chegou, você vai vencer. Tenha bondade. Tenha bondade. Faça o bem. Mas pastor, as pessoas estão fazendo o mal. Faça o bem. Eu tenho um parente que eu não aguento mais. Ajuda aquele parente. Mas você fica me pedindo dinheiro. Dá o dinheiro para ele. Dá um jeito. Mas ele vem comer na minha casa. Deixa comer. Comida vai sobrar. Você vai jogar fora. Deixa eu comer. Mas ele vem em casa e fala mal da sogra. Todo mundo fala mal de alguém. Aguenta o cunhado. Aguenta isso. Aguenta. Isso é bondade paciente. Alguém está fazendo mal, não devolva. Você quer ter uma virtude que vai te abençoar e abençoar o próximo? É aguentar, aguenta. Você vai continuar inteiro. Não fica aí o tempo todo. Tem pessoa que fala, eu devolvo na mesma medida. Não. Saul atirava lanças em Davi. Davi não fez nada para ele. Nada. Matou o gigante. Ele nomeia general, ele vence todas as guerras. Antes, quando ele estava endemoniado, ele tocava a harpa, o demônio saía. Mas quando as mulheres gritaram, Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares, Saul ficou louco e começou a tirar a lança. Ele estava ali, de repente vinha uma lança. A Bíblia diz que ele se desviava da lança, que não é louco de receber a lança. Ele desviava das lanças, mas não as devolvia. Tem gente que quando recebe uma lança, manda 2 de volta. Tem pessoa que fala assim, eu sou bondoso até ali, depois tem vírgula. Se alguém me fizer o mal, eu devolvo. Aí você não tem virtude. A virtude é você ser bom de coração e ter paciência. Está vindo lanças contra você, pode deixar. Daqui a pouco você vai para o trono. Davi não fez nada contra Saul e foi para o trono. Deus tem um propósito na tua vida, vai se cumprir. Homem algum vai impedir. O diabo não pode impedir. Ninguém vai tirar o que Deus tem para você. Tenha paciência, espera com paciência. Espera com paciência no Senhor. Ele vai se inclinar e te abençoar. Seja bondoso. Mas a gente tem que ser bondoso com quem não é bondoso. Porque ser bondoso com quem é muito bom é fácil. É muito fácil. A gente tem que fazer o bem para quem nos faz o mal. E lá em Roma, aquele povo tinha aprendido a sofrer o mal. Tinha aprendido a sofrer o mal. Mas Paulo está ensinando, tenha bondade e paciência. Para encerrar essa mensagem e tomarmos a ceia, virtudes abençoadoras. 4º lugar, diga assim, perdão incondicional. É uma sequência, você viu as divisões, uma sequência. Olha aqui, olha o versículo 19. O 19 não é fácil, agora o 20, 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Não vinga. Alguém te fez um grande mal. Esse vingar aqui não é as pequenas coisas do dia, isso aqui você já supera agora. Mas te fez um grande mal, Deus vai trabalhar na vida dele. É isso que o texto diz. Deus fala, a mim pertence, deixa comigo que eu trabalho com aquela vida. Não vos vingueis, amém? Cristão não tem vingança contra ninguém, amém? Deus fala, eu retribuir. Agora o versículo 20, irmãos, isso aqui é bom para nós cumprir. Olha aqui, ó. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você já botou brasas vivas na cabeça de alguém? Já pegou brasa ali daquele fogão caipira? Nós não temos fogões mais, mas talvez se você for na área rural, de repente você encontra. Aquelas brasas, se você colocar, o Jacir conhecia isso, Jacir? Colocar brasas na cabeça de alguém, aquilo vai ferver a cabeça, não é mesmo? É isso que a palavra está dizendo. Se você está alguém fazendo muito mal e você devolver muito coisa boa, você pensa que Deus não está trabalhando naquela vida? Está.
Porque você está amontoando brasa sobre a consciência dela. A pessoa que faz o mal, chega lá e oferece. Eu estou aqui, preciso de ajuda. Vamos comer ali. Você está precisando? Vamos ali, eu te pago esse lanche. Vamos ali naquela panificadora. Vamos naquele restaurante. Não, mas eu fiz o mal para você, não tem problema. Você está precisando de mim? Eu estou aqui para te ajudar. Está pedindo comida? Dá-lhe de comer. Está pedindo bebida? Dá-lhe de beber. A pessoa está fazendo mal para você. Você tem que perdoar de forma incondicional. Porque muitas vezes a gente perdoa, mas de maneira condicional. A gente fala assim, ó, eu te perdoo, mas nunca mais faça isso. Não perdoou nada. Né? A pessoa fez, foi uma ameaça para a outra. Olha, eu estou te perdoando aqui, mas eu estou pronto para te matar daqui a pouquinho. É um perdão condicional. Eu te perdoo, mas você nunca mais fale dessa maneira. Eu te perdoo, mas você não... Ninguém aguenta. Dentro de casa, então, o casal não vai viver bem. Um vai perdoar o outro e fica lembrando tudo que fez. Não perdoou. E fica cobrando, não perdoou. A gente tem que perdoar. Perdoar de forma incondicional. É falar o seguinte, você errou, errou e errou. Eu risquei embaixo, bati o carimbo, está perdoado. A gente cometeu tantos pecados na vida, e quando a gente conhece Jesus, a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e se esquece dele. Mas Deus não pode esquecer que Ele Ele tem uma plena consciência, é onisciente, mas Deus dá um jeito de esquecer. Ele manda para o fundo do mar. Porque se ele for lembrar de tudo que a pessoa fez antes da conversão, ele não consegue ter comunhão com a pessoa. Né? Cada um tem as suas maldades. Então a gente tem que perdoar, queridos. Olha aqui. Esta é a grande virtude. Perdoa quem te fez mal, sem nenhuma condição. Perdoa. Perdoa. Você vai amontoar. Aí a pessoa fala, eu vou perdoar, a pessoa não vai mudar. Vai mudar. Porque você vai amontoar brasas vivas na cabeça. A pessoa está te massacrando. E lá em Roma ele estava massacrando. Ele perdoa o Nero, perdoa isso, perdoa o governo, perdoa a polícia, perdoa o mal cristão, perdoa. Dá comida para quem está te fazendo mal, dá bebida. Perdoa. Mas tudo aquilo tinha um efeito. Tudo aquilo tinha um resultado depois. A igreja vai se tornar cada vez mais forte. A história da igreja mostra, quanto mais perseguida, mais ela se multiplicou, mais a igreja cresceu, mais a igreja se tornou relevante no mundo. Porque as pessoas iam amando, cuidando, ajudando, perdoando. E o que ia acontecendo? Brasas vivas vinham sobre a cabeça das pessoas. Se alguém te der um tapa, você devolver o tapa, está 0-0, empatou. Ou 1-1, né? Mas se alguém te der um tapa e você estender a mão e ajudar, aquela pessoa não dorme de noite, por pior que seja. Estenda a mão. Dentro da tua casa, perdoa. Tem gente que não perdoa dentro de casa, perdoa. Perdoa aquele vizinho insuportável, tem gente que tem, né? Perdoa o parente indesejável. Convida aquele parente que você não quer que tenha perto de você para almoçar domingo. Ele vai falar mal da comida, não tem problema. Tem pessoa que vai na casa dos outros e reclama, esse frango podia estar melhor cozido, né? Aí está vontade de falar para ele assim, mas não coma outra coisa. Mas se ele fizer, separa a comida e manda fritar um pouquinho mais o frango. Convida. Tem pessoa que fala, na minha casa não entra qualquer um. Tem que entrar. Coloca brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. A pessoa está fazendo mal, faça o bem. Faça o bem. Faça o bem.
E Deus vai te honrando, Deus vai te abençoando. Ele termina aqui o texto dizendo no versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O mal todos nós suportamos. Como é que a gente vai vencer o mal? Só tem um jeito de vencer o mal, com o bem. O mal não se vence com o mal, que se alguém te faz o mal, você devolve o mal, aquela pessoa fará outro mal maior e você terá que fazer outro mal também. Mas se a pessoa faz o mal, aí você vai vencer aquela atitude ruim fazendo o bem. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Queridos, cada um vai estar escrevendo uma bela história no céu. A vida aqui passa rápido, não é mesmo? Como passa rápido a vida? Eu já estou com uns 30 anos de idade. Como passou rápido esses 30 anos? Passa rápido, né, pastor Adilson? Passa rápido. Então, tem pessoa que pensa assim, a vida está passando, eu preciso disso, eu vou fazer aquilo, eu vou cobrar aquilo outro, eu vou fazer aquilo. A vida acabou. Viva bem. Quem te faz o mal, faça o bem. Quem fala mal de você, fala bem. Aqui fala, abençoais e não amaldiçoar. Amaldiçoar é falar mal. Tem pessoa que pensa amaldiçoar é fazer uma macumba para a pessoa. Também. Mas quando a pessoa fala mal, você está trazendo um prejuízo inestimável à honra daquela pessoa. E muitas vezes jogando pessoas contra aquela outra. Isso é amaldiçoar. Mas fala bem. Se alguém quer que você ande 1 milha, ande 2, disse Jesus. Te levou a capa, deixa a túnica. Deixa. A pessoa está te fazendo, deixa. Amontoa brasas vivas sobre a cabeça. Você vai ver a mudança naquela vida. O perdão incondicional leva a pessoa a uma grande e extraordinária mudança. Amém? Fique de pé. Virtudes abençoadoras, solidariedade genuína, humildade consciente, bondade paciente, perdão incondicional.